Olá meninas, bem-vindas de volta ao meu canal, ao nosso canal da beleza. Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, como eu tinha prometido. Está aqui a doutora Patrícia Rezende, que vai falar para a gente hoje sobre drenagem linfática pós-operatória. Bem-vinda, doutora Patrícia, e obrigada por sua presença aqui. Gisele, muito obrigada pela oportunidade e obrigado, meninas, pela atenção, e espero poder esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, há 12 anos eu venho me dedicando a estudar todas as questões que envolvem o pós-operatório. O pós-operatório evoluiu muito durante esse tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar 12 anos atrás, era comum que as pessoas faziam cirurgia e elas faziam uma massagem convencional no pós-operatório. Como a cirurgia vem evoluindo, né, existe toda uma equipe, uma estrutura, né, uma equipe de profissionais que vem desenvolvendo trabalhos em cima desse processo de reabilitação. E a drenagem, a parte da fisioterapeuta também vai atualizando junto com a parte da cirurgia, paralelamente. Exatamente. Então a gente entende hoje que a paciente operada, ela precisa de um trabalho de reabilitação que envolve a reconstituição, né, e a recuperação de todos os tecidos que foram envolvidos na cirurgia. E o sistema linfático, Gisele, ele é apenas um desses tecidos. Então, para o sistema linfático, existe a drenagem linfática que vai trabalhar essa reabilitação. Mas é importante saber que tem que fazer um trabalho um pouco mais global, num contexto mais global. E no caso de uma drenagem comum, uma drenagem que a pessoa vai e faz porque está com um inchaço normal de TPM, está com uma prisão de ventre, está fazendo uma drenagem normal. No caso da drenagem pós-operatória, ela tem um pouco de diferença? Sim, claro. A drenagem linfática, quando a gente pensa que a gente tem um sistema linfático íntegro, você trabalha a drenagem de uma forma. Quando a gente fala de uma cirurgia plástica, a gente está falando de um sistema que está completamente comprometido. Então, Gisele, se não for feito um trabalho específico no sentido da anatomia e da fisiologia do sistema linfático, você, além de não ajudar, você pode atrapalhar o processo, né? Porque na cirurgia plástica, claro, dependendo se for numa abdominoplastia, numa lipoescultura, esses vasinhos, eles são um pouco prejudicados, não é isso? Exatamente. Existem técnicas de drenagem diferentes, existem 4 técnicas básicas descritas na literatura que vão favorecer esse processo da forma que eu falei. E mesmo dentro das cirurgias, existe uma particularidade, né, entre as drenagens. Então, uma drenagem numa lipoaspiração é diferente de uma abdominoplastia, por causa da incisão cirúrgica. Então, a drenagem ela é diferente até entre as cirurgias. No caso da cirurgia plástica, quando é feita uma abdominoplastia, a gente sabe que o corte é bem grande e esses vasinhos são um pouco comprometidos, não é isso? No caso desse pós-operatório, como que é visto isso? Porque é diferente, totalmente diferente de uma drenagem comum. Exatamente. Então eu vou dar um exemplo, Gisele, em relação a essa circulação, que a gente vai entender melhor como que funciona essa questão da cirurgia plástica. Imagina que numa pessoa normal, a gente tem 5 vasinhos funcionando. Não são 5, né, Gisele? São bilhões de vasos, é só um exemplo, exatamente. Uhum. Imagina que a gente tem 5 vasinhos funcionando. Quando a gente faz uma cirurgia, o processo cirúrgico, a gente tem uma lesão de 3 desses vasinhos. Vamos supor que agora a gente só tem 2 funcionando. Que fica sobrecarregado. Além deles ficarem sobrecarregados, você não pode manipulá-los de qualquer forma, né? Por isso que a gente fala que existe uma pressão ideal para abordar esses vasinhos. É muito importante que não faça deslizamento, porque se você tinha um vasinho e ele está carregando mais volume do que numa condição normal, está comprometido, né? Ele está sobrecarregado. Se você manipulá-lo de forma errada, você pode, além de não ajudar, você pode acabar lesando esse vaso que estava íntegro, né? Então, a gente pode pensar também que numa drenagem linfática que não é feita da forma correta, pode ser prejudicial ao invés de estar ajudando. Ela pode ser prejudicial se ela não for feita da forma correta, a abordagem da forma correta, é isso? Ótimo. Eu quero falar sobre isso, mas só concluir aquela questão que eu te falei. Sim. Então, dentro dessa questão, às vezes a gente é questionada, poxa, mas o médico lesou meus vasos. Não tem problema. O sistema linfático ele tem uma capacidade de recuperação muito grande. E a gente já nasce com alguns vasinhos que a gente chama de anastomoses, que são obstruídos e que eles só abrem mediante um estímulo.
Então, trabalhando da forma correta, além de favorecer a eliminação desse líquido que tá retido, né? Você vai favorecer a abertura desses canaizinhos. Então, a paciente vem para uma sessão de drenagem e ela vai embora com mais vasos funcionando do que numa situação normal. E continua, né? O processo vai continuando. Exatamente. E aí você falou de um ponto extremamente importante, que é a questão da drenagem mal feita, né? Eu falo muito que às vezes a gente vê, né, às vezes o paciente me liga e fala, eu queria marcar, mas meu médico ainda não liberou. Às vezes está com 15 dias de cirurgia. Tem médico, inclusive, que não indica drenagem linfática após a cirurgia. Isso. E aí é um assunto que muita gente não entende o porquê. Isso. É um assunto muito amplo, envolve muitas coisas, mas eu tenho algumas questões a falar em relação a esse assunto. A primeira coisa, que eu acho que o seu médico, o médico que você escolheu para te operar, ele vai te instruir no momento certo. Então é importante seguir as orientações dele. Mas existe uma outra questão também, que vem às vezes bater de frente com essa informação, que às vezes o médico ele não conhece um bom profissional para indicar. E como a gente falou, é melhor não fazer do que fazer mal feito? Sim. Muitas vezes ele não indica por causa disso. Ele prefere evitar que tenha o risco de fazer mal feito a ter uma pessoa que né, vai acabar atrapalhando o processo do que ele está fazendo na cirurgia plástica, do que ele fez na cirurgia plástica. A drenagem linfática ela pode ser começada imediatamente depois do procedimento cirúrgico. Né? A gente às vezes indica, pede a paciente para esperar no 5º dia para começar, 4º, 5º, 6º, 7º, por volta desse período, porque tem outras questões, né? A gente trabalha no pós-operatório com uma balança. A paciente às vezes está debilitada, enfim, está numa condição instável ainda, então tirá-la de casa, às vezes a gente tem algumas dificuldades ali que a pessoa tem que se ajustar primeiro, né? Exatamente. Mas isso é muito individual. Eu já tenho médicos assim, que a paciente operou, no dia seguinte começa o trabalho. Por quê? Por causa de alguma particularidade da paciente. Então não é regra, sabe? Entendi. Não é regra isso. É importante falar com o médico, e muitas vezes, quem sabe, às vezes quem está assistindo o vídeo, que está operada, que o médico não indicou, quem sabe falar com o médico, olha, eu conheço um profissional que é especializado, né? Queria te colocar em contato com ele. Às vezes até colocar em contato o profissional, né, o fisioterapeuta, o esteticista, em contato com o médico para estar ali conversando e ele ver que a capacidade da pessoa de fazer o procedimento e ajudar no pós-operatório, né? Porque a drenagem realmente é muito importante, é muito bom. Então, às vezes, vai acelerar um processo de recuperação da pessoa, né? Isso. Então, essa comunicação ela é extremamente importante. Então, todos os médicos que me indicam paciente hoje, antes disso, tiveram oportunidade de conhecer como a fisioterapia pode ajudá-los nesse processo. Tanto ajudar o médico quanto a paciente, né? Claro. Para obter o resultado desejado. Então, nós vamos aproveitar, a doutora Patrícia aqui com a gente, nós vamos fazer mostrar rapidinho como é que funciona, como é que é feito, como é que deve ser feita a drenagem linfática numa gravação pequenininha. Vamos lá? Vamos lá. Vamos entender um pouco como funciona a drenagem linfática no pós-operatório. O sistema linfático ele é superficial. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é da pressão ideal que deve ser feita na hora da técnica da drenagem linfática. A pressão ideal é uma pressão onde quando você aproxima um dedo no outro, o lúmen da unha fica branco, ou seja, uma pressão muito suave. A gente não quebra gordura com drenagem linfática, a gente não elimina gordura com drenagem linfática. A drenagem linfática ela serve para eliminar os excessos de líquido provenientes do processo inflamatório e para revascularizar o sistema linfático. Possivelmente, às vezes numa fase mais tardia do tratamento, né, a gente falou no contexto de reabilitação, a gente faz algumas mobilizações mais pesadas, mas isso não é chamado de drenagem. Existem no pós-operatório a drenagem linfática, você vai fazer a drenagem, vai fazer a revascularização e em uma etapa do processo algumas mobilizações vão ser somadas a essa drenagem. Mas a drenagem é uma técnica superficial e que não tem força, não tem pressão. Às vezes até tem gente que me questiona, mas esse movimento tão suave vai dar resultado? Vai, porque a gente vai trabalhar dentro daqueles princípios de revascularizar e de tirar os excessos de líquido. Então a gente vai desobstruir todos os canais linfáticos para onde esse excesso de líquido vai.
Eu costumo falar que o sistema linfático funciona como um estacionamento cheio. Não adianta no estacionamento a gente querer tirar os últimos carros se a gente não desobstruir a passagem desses carros. Então, na técnica da drenagem linfática pós-operatória, isso tem que ter seguido à risca. Então, a gente vai trabalhar primeiro para onde vai esse líquido, para depois a gente chegar no ponto de maior edema. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo. A gente está com um edema maior no abdômen. Então, o último lugar que eu encosto é no abdômen. Então, eu vou dividir o tronco da minha paciente em 4, vou estimular os pontos de absorção. A gente vai, num movimento de bombeamento, levar todo esse líquido, desobstruir toda a passagem para chegar com o líquido do abdômen no ponto de absorção. Então, só para finalizar, um outro fator extremamente importante são os elásticos, né? Principalmente de calcinha e de sutiã. O ideal é que nada disso esteja no meu caminho durante a drenagem. Porém, tem paciente que não sente a vontade de tirar, né? Nem o short, e nem a calcinha, nem o sutiã. Então, é extremamente importante que a gente libere isso e faça um movimento por debaixo desse elástico, para a gente não ter perigo de estar jogando o líquido para o elástico. Às vezes, né, as pacientes no pós-operatório chegam com aquela calcinha muito apertada. A gente percebe que pela gravidade o líquido tende a descer e ele para no elástico da calcinha. Chegou ali, ele não desce mais. Então, não é legal ter o elástico para poder obstruir. E até em casa mesmo, eu sugiro as pacientes não usar calcinha, porque pela gravidade, né, esse líquido tende a descer. E se você tem o elástico da calcinha muito apertado, isso obstrui. Então, procure ficar sem calcinha em casa, para facilitar esse processo natural, né? Que, como eu falei, o organismo ele faz drenagem linfática independente da minha ajuda, só que ele está sobrecarregado. A cada vez que a paciente vem, eu devolvo um pouquinho mais de circulação, melhoro um pouco mais a circulação, mas isso a drenagem linfática está acontecendo naturalmente durante todo o tempo. Obrigada, meninas, espero poder ter contribuído um pouquinho em relação a esse assunto para vocês. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações que a doutora Patrícia veio aqui carinhosamente passar para a gente. Inclusive, eu estava pensando aqui, e já pedi para a doutora Patrícia, para voltar e trazer para a gente informações sobre a reabilitação pós-cirúrgica, como que é feito, como é que é esse processo. Você volta aqui para a gente, para contar para a gente como é que funciona? Claro, Gisele, é um prazer, adoro poder trabalhar esse assunto, né, informar, passar as informações, que muitas vezes eu acho que o problema do mundo é a comunicação, né? Informação. Isso, informação e comunicação. Então eu estou à disposição. Ótimo. Para a gente estar discutindo todos esses assuntos que envolvem a cirurgia plástica. Muito bom, doutora Patrícia, só tenho a agradecer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o endereço do Facebook da doutora Patrícia, o contato dela. O endereço do Instagram, do blog, tá tudo aqui, dá um joinha aqui embaixo, se inscrevam no meu canal e deixem sugestões das próximas matérias pra gente estar trazendo aqui para vocês, para ajudar a esclarecer esse mundo da beleza, da cirurgia plástica. Eu agradeço vocês que viram o vídeo até aqui, muito obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, Gisele. Beijo, obrigada, menina. Tchau!